Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7. Quantos aqui, quando leem a Bíblia, estão passeando pelas Escrituras, ali pelo Velho Testamento, se empolgam com as histórias dos homens de Deus com o Senhor? Eu me animo muito quando eu vejo os homens de Deus sendo tocados pelo poder do Espírito Santo, sendo usados por Deus. É muito bom, e eu acredito que você se anima muito quando você olha para Davi e as suas experiências, você olha para Elias e as suas experiências, Isaías, que foi elevado até o terceiro céu, e lá no terceiro céu teve a sua boca tocada por uma brasa viva retirada do altar do Senhor. Que poderoso! Talvez a experiência que marca você é Elias orando e chovendo, ou quem sabe o profeta Eliseu, que mesmo depois de morto, uma pessoa caiu morta sobre o sepulcro, sobre a cova do profeta Eliseu, e essa pessoa, ao cair morta sobre ele já estava morto, mas a unção permanecia sobre os seus ossos, e aquela pessoa foi ressuscitada. Uau! Quantas experiências poderosas nós vemos o Senhor tendo com os seus profetas, com os seus servos na velha aliança. E certamente que um homem que nos inspira muito e teve grandes experiências com o poder de Deus é Moisés. E aqui está falando sobre Moisés. Vamos ler? 2 Coríntios capítulo 3, verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Preste atenção aqui. Aqui está narrando a experiência que Moisés tinha com a glória dentro da tenda do encontro. Moisés, quando se encontrava com o Senhor, a glória de Deus se manifestava ali naquela tenda, e a presença de Deus naquela tenda era tão forte, tão intensa, que quando Moisés saía, o rosto dele ficava cheio de glória, cheio de luz, uma luz resplandecente que incomodava o povo de Israel, aos hebreus, que viravam para Moisés e falavam: Moisés, essa glória, é muito difícil olhar para essa glória, se relacionar com essa glória, cobre o seu rosto, para que fique melhor para nós interagir com você. E aí Moisés colocava um véu depois de ter encontros com Deus, por causa da tamanha glória, da expressão da presença de Deus que ficava no seu rosto. De fato, a glória de Deus, ela vai produzir alguma coisa nas pessoas que estão à nossa volta. Ela precisa produzir alguma coisa na vida das pessoas que estão à nossa volta. Às vezes ela vai produzir incômodo para a opressão, para os espíritos malignos que estão agindo na vida dessa pessoa, e ela vai pensar que não gosta de você. Ela vai pensar que não gosta de você porque você é crente, ou às vezes você nem falou que é crente, mas do nada você é super gente boa e bacana com alguém, carinhoso, e a pessoa pega uma raiva de você. Alguém aqui já teve essa experiência no ambiente de trabalho, de você não saber explicar por que a pessoa não gosta de você. Você faz de tudo para amar essa pessoa e ela fica com raiva. Aí nós precisamos nos lembrar que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, hostes da maldade. O que acontece? Essa pessoa provavelmente está sob a influência de espíritos malignos que não permitem que ela goste de você, que produz nela um desconforto por causa da sua luz, por causa da glória de Deus, por causa da presença de Deus, incomoda a vida dessa pessoa por causa dessa experiência, dessa manifestação maligna na vida dela. E o que muitos cristãos fazem, infelizmente, falta sabedoria,
o outro, você dá amor, você dá carinho, o outro devolve raiva, devolve agressão, devolve antipatia. E o que alguns cristãos fazem? Agora param de entregar amor, serviço e começam a ir na mesma frequência. O diabo fica batendo palma. O diabo fica assim, consegui o que eu queria. Ganhei 2. Não perdi a Mariazinha, que você estava ali amando a vida dela, e o diabo com medo de perder ela, trabalhando para que ela não abrisse o coração, e o diabo bate palma. Não perdi a Mariazinha, e agora também ganhei o Francisco, que está trabalhando para mim, porque começou a brigar com a Mariazinha. Se a Mariazinha tinha alguma dúvida que o Francisco não era boa pessoa, que eu plantei essa dúvida, agora tem certeza. Percebe como é que a gente engole corda? Quantos estão percebendo o que eu estou dizendo aqui? Entendendo? O diabo, ele coloca uma inimizade, porque ele não consegue permanecer diante da glória do Espírito em nós, da presença do Espírito Santo em nós, e aí ele vai trazendo incômodo para essa pessoa, para que ela permaneça longe. Por quê? Porque ele sabe que está perdendo território. O diabo sabe que está perdendo território enquanto você está amando, servindo e orando por quem não te entende, por quem te persegue debaixo de uma opressão maligna. E aí, se você se lembrar do que eu disse, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, o que você faz? Você guerreia no espiritual, continua orando, intensifica suas orações e intensifica o amor na vida da Mariazinha. E aí o amor do Senhor vai cercando ela, a fome dela lá no coração dela, porque todo homem tem um anseio pela eternidade, diz a palavra. A fome dela do sobrenatural, de conhecer a Deus, de voltar para o Senhor, de voltar para casa, começa a falar mais alto e de repente a sua oração ou a sua permanência em manifestar, permanência, a gente vai ouvir isso daqui a pouco, Paulo falando sobre uma glória que permanece. A nossa permanência faz com que o espírito maligno se retire, e aí a gente chega um dia e se depara só com a Mariazinha. A Mariazinha que estava sempre se opondo, sempre com raiva, de repente a Mariazinha está diante de você e dizendo, eu nunca soube por que eu não gostava de você. Você pode orar por mim? De repente a Mariazinha tem os olhos do coração dela abertos, e ela pede oração, e você está ganhando a vida dela para o Senhor. Às vezes é espírito maligno, às vezes é a nossa santidade. Eu não estou falando de ficar rotando santidade não, viu? Eu estou falando da prática da santidade. Não é ficar dizendo, nossa, olha como eu sou santo, para poder parecer santo. É viver como um santo, de maneira agradável, viver como um santo com equilíbrio, viver como um santo, como eu disse, sem ficar arrotando santidade, fazendo força para mostrar, mas sendo você. Sendo um homem de Deus, sendo uma mulher de Deus, quem vive nas trevas se sente incomodado, se sente denunciado, porque a sua presença denuncia o que ela não sabia, ou que não quer ver, que ela está em trevas. Então a glória de Deus, agora voltando para o texto aqui, a glória de Deus na vida de Moisés incomodavam aqueles que não conseguiam lidar com a glória. Porque, de fato, a glória de Deus, quando ela se manifesta, ela cobra de nós uma mudança. Esse mesmo povo que está dizendo, coloca o véu aí, para ficar mais fácil para a gente lidar com você, é o povo que, quando a glória de Deus começou a se manifestar no monte, eles falaram assim, Moisés, fala você com Deus, e depois você passa o recado para a gente. Que nós não queremos ouvir direto do Senhor. É pesado demais para nós. Por que é pesado? Por que tem gente na igreja que quer intercessor até hoje? Por que tem gente na igreja até hoje confundindo ter alguém que é canal do discipulado de Jesus na sua vida com um intercessor, que chama isso de meu discipulador. Meu discipulador, é dele. Personal pastor. Meu discipulador, meu, mais ninguém. Se não puder falar que é dele, não serve. Está ali, a pessoa está cuidando da vida dele, amando, e ele não está satisfeito, porque ele não pode chamar de meu. Tem que ser oficial, meu. Enfim. Por que alguns querem um intercessor? Porque fala você com Deus, e depois você conta para mim. Conta para mim, porque se eu ouvir, eu me torno indesculpável. Se eu ouvir, eu tenho que responder ao Senhor.
Então o povo não quer lidar com a glória de Deus, porque toda vez que a glória de Deus se manifesta, ela vai nos pedir algo. A glória ainda mata. Glória a Deus. A glória de Deus ainda mata, irmão. A glória de Deus ainda mata. Só que lá no Velho Testamento, aqueles que entravam na presença de Deus de maneira indevida, morriam fisicamente. Nós não morremos fisicamente, mas morremos na carne, na nossa carnalidade. Morremos quanto ao nosso pecado. Morremos quanto à nossa arrogância. Morremos quanto a ter o controle da nossa própria vida. Quando a glória de Deus se manifesta, ela sempre buscará matar algo em nós, irmão. E tem gente que quer o poder do Espírito Santo, mas quer o poder do Espírito Santo para entretenimento. Quer o poder do Espírito Santo para sentir. É um pacote, irmão. É um pacote. Você não pode ficar fazendo carinho no leão e não querer ser mordido. Você não pode ficar interagindo com o poder do Espírito Santo e não querer que ele arranque algo de você. E você tem que entender que é muito bom sentir um chu assim, sabe? Chu, meu Deus, o que é o chu? O chu é o chu, irmão. A versão dos pentecostais mais antigos é o reteté que eles falam. Manto. Reteté eu não gosto dessa palavra. Manto, prefiro o manto. É o manto. É o cheio, né? É isso aí. É muito bom. Aquela experiência inexplicável com o Espírito Santo, a experiência corpórea com a presença de Deus. É uma eletricidade, é um fogo, é uma alegria que explode, eu não consigo parar de rir e chorar ao mesmo tempo. As pernas somem. Essas experiências são maravilhosas. Mas você tem que entender que as experiências que te conduzem para coisas maiores, para coisas eternas, é a morte. É quando você morre, irmão. É quando você morre, porque você pode sentir essas coisas e não ter nascido de novo. Ou estar caminhando para perder a sua salvação, sem temor nenhum de Deus. Experiências é bom, curar é maravilhoso. Já tive experiência de orar por várias pessoas doentes. Já vi curas que chamam menos atenção, de dor de cabeça, dor na coluna, quanto alguém no estado terminal de câncer, em uma semana voltar para casa. Já orei, vi surdo voltar a ouvir. Eu já experimentei essas coisas. Mas Jesus diz que há alguns que operaram sinais e maravilhas no seu nome. Ele diz, eu não vos conheço. Usaram do nome de Jesus. E Jesus em nenhum momento diz assim, vocês curaram no nome de Satanás. Eles falam, Jesus, eu curei no seu nome. Jesus não repreende dizendo, vocês fizeram no nome de Satanás. Por que Jesus não repreende? Porque não foi Satanás que curou, foi o nome de Jesus. Só que Jesus está dizendo, eu não vos conheço, vocês me usaram. Mas não deixaram a mesma presença que curou os outros curar vocês. Não deixaram a glória que tocou você ali, que você sentiu, transformar o seu eu. A melhor experiência é que às vezes a nossa carne quer correr. A melhor experiência, por que a nossa carne quer correr? Porque ela é o alvo dessa experiência. Que é morte. Perder espaço do seu eu para a presença de Deus, para a glória de Deus, irmão. Então muitos não querem interagir com a glória de Deus porque ela custa tudo. E todo dia. Eu não sei você, mas quando eu acho que terminou, eu descubro que nem começou direito ainda. Quando eu acho que está bom, eu tenho uma experiência com a glória de Deus e descubro coisas dentro de mim que somente o Espírito Santo para me mostrar motivações incorretas. Quem mais aqui? Que está às vezes, nossa, estou fazendo a coisa certa, uau, aleluia. Aí você começa a ficar empolgado, aí o Espírito Santo vem e te mostra que você está fazendo a coisa certa. Mas ele te mostra a sua motivação. Aí você diz, até que eu estou fazendo a coisa certa, eu estou fazendo errado, Jesus. Eu preciso da sua graça. Quem aqui já teve essa experiência? De ficar animado que está fazendo a coisa certa, de repente a glória de Deus vem e te fala, olha, está certo mesmo. Mas a sua motivação, a motivação não é certa. Você está fazendo a coisa certa pelo motivo errado. E ele não está dizendo, deixa de fazer a coisa certa. Ele está dizendo, vamos fazer a coisa certa do jeito certo.
Então sempre o Senhor tem algo para alinhar em nós. A nossa carne, nossa natureza adâmica, ela não precisa sequer que sementes externas sejam plantadas para que ela dê pragas, para que ela dê ervas. É esquisito porque às vezes você compra uma terra boa, coloca num vaso e você planta morangos, você planta outra coisa, planta uma árvore, e à medida que você vai regando, nasce o que você plantou e nasce aqueles matinhos que eu não sei de onde que vem. Aí você olha, mas eu só plantei morango. Eu só plantei alface. Que praguinha que é essa que nasceu aqui? Está enraizado dentro daquela terra. E não há nada que possa tirar, a não ser a disposição de arrancar todas as vezes que forem necessárias. Todas as vezes que forem necessárias. É igual o orgulho, já ensinei aqui na igreja, o orgulho está ali, agarrado na nossa natureza adâmica, na nossa carne. É igual barba. Orgulho é igual barba. De tempo em tempo, cresce. De tempo em tempo cresce. Em umas pessoas mais, em outras menos. Barba não é assim? Tem homem que tem mais barba, tem homem que tem menos. Mas em todos eles, nem que seja o penugem, vai nascer. Se você parar de fazer, vai nascer. E cabe cada um julgar a si mesmo e saber a velocidade que cresce. E se manter limpo, sempre, cortando. Então, existem coisas da nossa natureza adâmica que vão crescer sozinhas. Porque o nosso espírito foi recriado. No nosso espírito não nasce isso, irmão. O nosso espírito está cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Mas a natureza carnal, ela brota sozinha. Você planta coisas boas. Coisa boa você tem que plantar, sim ou não? Coisa boa não nasce sozinho não, tá? Não plante morango lá para você ver se vai crescer morango. Fica olhando lá pro vaso. Nossa, que vaso lindo. Aí você compra e bota o adubo. Agora olha para ele e fala assim: cresça morango. Pode orar, irmão. Pode orar, você pode jejuar. Pode ficar lá, morango, conversando com a natureza, com a mãe natureza, o que você quiser. Não vai crescer morango. Mas é engraçado que vai crescer ervas. Alguma coisa vai começar a brotar ali. Coisas boas, só se você plantar. Natureza adâmica, na sua carne, se você não se manter no Espírito, não se manter se enchendo da presença de Deus, vai nascer velhas coisas que você já arrancou lá atrás. O que mantém essas coisas fora da nossa natureza? A presença, a glória de Deus vindo de tempo em tempo e nos santificando. De tempo em tempo. Dia após dia. Dia após dia o Espírito Santo gerando Cristo em nós de dentro para fora. Mas você tem que amar esse negócio de morrer, irmão. Eu não sei quem que enganou a crente. A nova vida com Jesus já começa. Você tem que morrer. Eu não sei que tipo de apelo alguns crentes ouviram. Porque ninguém nos enganou. Se quiser viver, morra. O meu apelo foi esse, não sei o seu. O seu talvez seja, venha para a prosperidade, venha para poder, é a chave que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, não sei. Mas o apelo que eu ouvi foi um convite à morte. O evangelho é isso. Mas isso não é uma má notícia, não. Isso é uma notícia maravilhosa, poderosa. Crente tem que amar o arrependimento, amar o processo de mortificação, porque é ele que nos traz o prêmio, que é a vida. Aleluia! Então vamos continuar. Aleluia. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Meu Deus. Ele diz, né, que foi glorioso a manifestação da glória de Deus na vida de Moisés, mas agora ele diz como não será de maior glória o ministério do Espírito. Quantos sabem que nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo? Aleluia. Já ensinei para vocês. Na velha aliança, nós vamos ver Deus Criador.
em Jesus, o Deus Jesus, e na dispensação que nós estamos agora da igreja, nós vamos ver o Deus Espírito Santo. A dispensação do Espírito Santo. Obviamente, ambos são um. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era, olha isso aqui, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Olha, muito bom tudo que aconteceu na velha aliança. Muito bom, muito lindo, muito poderoso. Realmente, como eu falei com vocês no início, é de encher os nossos olhos. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não pensar que Deus reservou coisas maiores para Moisés, Isaías, para Davi, para a velha aliança. Porque é o contrário. Tem muita gente que diz, olha, quando eu for viver a eternidade com Jesus, quando eu chegar nos portões celestiais, eu vou querer conversar com Davi, eu vou querer conversar com Moisés, eu vou querer conversar com Josué, e eu vou querer ouvir acerca das experiências que eles tiveram. Eu quero ouvir, quero ouvir da boca de Moisés como foi abrir o mar. E a gente imagina uma fila desses homens, uma fila de homens na direção desses homens. Mas nós podemos nos surpreender ao chegarmos nos portões celestiais, e quando a gente correr para falar com Moisés, Moisés está correndo na nossa direção. E antes da gente perguntar, Moisés, como é que foi abrir o mar? Ele gritar e perguntar, ei, vocês que viveram a plenitude da promessa, como foi ter o Espírito Santo dentro de vocês? Porque se eu experimentei o poder de Deus e abrir o mar, se o Espírito Santo veio sobre mim em um momento, eu vivi isso, o que vocês viveram? Como foi ter a presença do Espírito Santo em vocês? Talvez nós estamos pensando que Moisés tem algo maior para nos contar. E aí, Moisés, como foi viver a glória de Deus na tenda do encontro? E Moisés vai nos perguntar, como foi não ter que ir na tenda do encontro? Como foi não ter que ir a um lugar para experimentar a glória de Deus? Como foi não ter que marcar horário e dia? Como foi ter a glória habitando em vocês? É isso que o apóstolo Paulo está construindo aqui. Nós estamos vivendo essa dispensação. E o apóstolo Paulo, a igreja do primeiro século, acreditou totalmente nessa verdade, de que eles podiam ter um acesso único, novo, à glória de Deus. E nós precisamos crescer nessa revelação, nesse entendimento. Agora, aqui também diz que Moisés experimentava a glória e depois cobria o rosto. E se nós formos olhar o contexto, Moisés, no primeiro momento, ele começou a cobrir o rosto porque o povo pediu. Porque não queria aquela presença que chegava a doer os olhos. Mas depois, a glória de Deus parou de brilhar no rosto de Moisés. O que Moisés poderia fazer agora? Tirar o véu. Hoje não foi. Hoje não fluiu. Tirar o véu e sair no meio do povo. O que Moisés começou a fazer? O que muitas vezes nós fazemos. Ao invés de nos alinhar e buscar, preferimos performar e fingir que está tudo bem. Moisés botou o véu. Como muitos fazem hoje, Moisés começou a botar o véu e sair, porque ele não queria admitir para o povo que a glória de Deus havia desfalecido no rosto dele. Aí ele começou a performar, a parecer que estava cheio da glória de Deus. Irmão, você não conheceu o Espírito Santo um dia para estar parecendo que tem ele hoje. Para ficar vivendo de saudosismo. Aquele tempo, aquela estação. Você conheceu para que isso gere fome em você e prossiga em conhecer.
Você conheceu, para como nós cantamos aqui, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não consegue viver. Não tem plano B, irmão. Não tem plano B que é botar um véu. Só tem o plano A. Perseguir a presença até me encher dela outra vez. Só tem o plano A. Só tem o plano A. Não tem o plano B. Tem mais de uma maneira de fazer o plano A funcionar. Eu fui lá na frente e não recebi. Plano B. Não, irmão. Eu não tenho para onde ir. Só tu tens palavra de vida eterna. Não tem plano B. Eu fui no culto. Queria ser cheio. Acho que não fui. E essa que é a verdade, é que você acha. Talvez você não experimentou algo corpóreo. O Espírito Santo já está trabalhando. E às vezes, por incredulidade ou por falta de fome que te faz permanecer, você paralisa um processo. Fica com raiva, se ressente com Deus, fica amargurado, fica bicudo porque viu alguém recebendo e você não recebeu. Que fome é essa que para tão rápido? Que tanta fome é essa que você tinha, que você falou para Deus que tinha, e bastou algo assim acontecer, você já se ressentiu. Bem-aventurado, disse Jesus, são aqueles que não se escandalizam de mim. Felizes são aqueles que não se escandalizam, que não se ofendem comigo. E aí, você poderia, no outro dia, permanecer. Fui ontem, vou hoje, porque não tem plano B. Li a Bíblia, não senti nada. Orei, não senti nada. Não tem plano B. Tem mais de uma maneira de fazer o plano A dar certo. Orei ontem, vou orar hoje, vou orar amanhã, vou jejuar, vou buscar, vou permanecer. Sem a presença de Deus, eu não sei viver. Aleluia! Esse tem que ser o nosso coração, irmão. Não colocar um véu para aparentar para os outros. Quantos pastores estão precisando, líderes, diáconos, ter a coragem de arrancar o véu, de parar de performar para os outros. Diácono, líder, pastor, com coragem de virar e falar assim: eu vou para o altar, eu vou chorar, eu vou buscar. O que vão pensar se eu for lá no apelo para ser cheio do Espírito Santo? Eu quero saber que Deus está pensando de mim, meu irmão. Quero saber que os outros vão pensar de mim porque eu estou no altar. Sei o que vai pensar, eu penso que eu tenho fome de Deus. Que pensem o que quiser. Agora, ficar com véu, de jeito nenhum. Performar, parecer para os outros. Diga comigo, onde falta presença, sobra performance. Vou dizer de novo, onde falta presença, sobra performance. E sabe, irmão, qual é o problema da performance? Ela depende 100% de você. E cansa. E cansa. Tem gente que diz que está cansado do ministério, mas o ministério está só levando a culpa. Você está cansado porque já tem tempo que você está performando. Você está cansado porque já tem tempo que você não tem tempo para buscar Deus. É só botar o crachá, trabalhar, cumprir escala. Por quê? Seu coração nem está nisso mais. É porque assim, eu tenho que continuar. Eu tenho que continuar. Continue, como eu disse agora há pouco. Faça a coisa certa, mas do jeito certo. Continue, mas vá buscando o Espírito Santo. Vá ter fome de Deus. Vá alinhar seu coração. Vai gastar tempo buscando. Vai rasgar o seu coração. Você canta, você prega, você dança, você toca. E quando você não está fazendo aqui, você está fazendo o quê? Vá buscar e desejar a presença. Não botar um véu e parecer que está tudo bem. Não é vergonha nenhuma. Nenhum cristão vai viver a vida 100% consciente da presença de Deus, 100% sem nada a ser exortado, sem nada a ser colocado no lugar, ou uma vida inteira sem precisar, algum momento, ser cheio do Espírito Santo de novo. Os grandes homens de Deus e mulheres de Deus, que são exemplos para vocês, aqueles até que terminaram suas carreiras, fiéis ao Senhor, com frutos que permaneceram, esses homens de Deus, viveram os mesmos dias maus que vocês, que eu. Dias de baixa, dias de frieza, dias de bater e parecer que a porta não abre. Mas eles permaneceram. Não importa o que eu estou sentindo, eu ando pelo que eu creio, eu tenho acesso a Deus. Eu não estou sentindo nada, mas estou acessando. Eu não vou acessar se eu enfiar a mão no bolso e não fazer nada. Mas se eu estiver me movendo, a fé honra.
A fé traz sinais. Eu vou bater, bater, bater até abrir. E na verdade você vai descobrir que sempre esteve aberto. Sempre esteve aberto. Mas por vezes nós nos distraímos. E os homens de Deus se distraíram também. Não são homens que nunca tiveram que se arrepender, que nunca tiveram que dizer: ah, Espírito Santo, eu preciso ser cheio outra vez. Pode ter certeza que os homens que eles foram justamente porque não tinham problema em dizer isso quantas vezes eram necessárias. Não optaram por colocar o véu. Não optaram por colocar o véu. Performar de jeito nenhum. Eu ouvi uma história de um homem muito rico de uma determinada cidade, bem sucedido. E esse homem procurou um psicólogo, em profunda tristeza, conflitos na sua mente, crise existencial, triste, uma depressão batendo na porta. E ele procurou um psicólogo da cidade. E quando ele foi para a consulta, ele abriu o coração para o psicólogo. Enquanto ele falava, o psicólogo, infelizmente esse psicólogo não era um bom profissional. Ao invés de pensar em uma direção que pudesse trazer uma cura para esse homem, o psicólogo estava pensando: como eu posso fazer para que esse homem permaneça mais tempo aqui comigo? Porque ele tem condições de pagar, ele tem condições de pagar o ticket mais alto da minha consulta. Eu quero que ele permaneça aqui. Então, hoje é muito cedo para que eu dê a solução. Aquele psicólogo entendeu que a solução dele era fácil. Era uma solução simples que iria, certamente, com grandes chances de desenvolver uma cura naquele empresário. Logo na primeira consulta. Era algo que a raiz era fácil de resolver. Mas ele pensou: eu vou esconder isso dele. Não vou dizer isso para ele agora. Deixa para um outro momento. E aí o psicólogo, conversando com ele e buscando maneiras de enrolar a consulta, virou para ele e falou assim: olha, eu vou te dar uma sugestão. O que você está precisando é se entreter. Você está precisando é rir um pouco. Você está precisando descontrair. A missão de hoje é você sair daqui e você ir no circo da cidade. Tem um circo que está tendo aqui na cidade que é muito bom. Esse circo está bombando. E lá tem um palhaço que toda vez que ele se apresenta, todo mundo ri. Eu fui e eu estava lá carregado. Eu cheguei, eu sou psicólogo, mas eu estava num dia ruim. Eu cheguei lá triste. E eu comecei a rir toda a vida daquele palhaço. Eu comecei a ficar leve. Eu saí de lá feliz de tanto que eu ri. Que palhaço incrível. Não tem como você ouvir aquele palhaço e não sair dali feliz, não sair dali alegre. Então o meu conselho para você, e toda hora o empresário tentando interromper ele no conselho. E ele: não, peraí, deixa eu acabar de falar, deixa eu te contar minha experiência, rapaz, vai valer a pena. Se eu que sou psicólogo, o palhaço lá trouxe leveza para mim. Quando ele acabou de falar, o empresário virou para ele e falou assim: rapaz, eu estou tentando te falar, deixa eu falar. Isso para mim não vai funcionar. E ele: rapaz, o psicólogo sou eu. Eu estou te falando que vai funcionar, funcionou comigo, não vai funcionar com você? Faz o que eu estou te falando, compra o ingresso, senta na primeira fileira, que aquele palhaço vai resolver pelo menos essa semana. E ele já pensando: vai resolver, depois ele vai ter que voltar aqui e eu continuo ganhando a consulta. Aí o cara olhou para ele e falou assim: você não está entendendo, o palhaço sou eu. Eu sou aquele palhaço. Já tem anos que nas minhas horas vagas eu sou palhaço, eu amo a arte. E o psicólogo olhou para ele: então é você aquele que está fazendo todo mundo rir? Ele: é. E você está aqui? Você que me fez rir? É. Mas tudo aquilo é performance. Dentro de mim eu preciso de cura. E muitas das vezes esse é o nosso véu. Muitas das vezes nós não queremos assumir que nós estamos precisando de um toque fresco da presença de Deus. Com medo de chorar e borrar a maquiagem. Com medo de chorar e todo mundo ver a maquiagem do palhaço, do performático ser manchada. A imagem ser desconstruída. Deixa eu te falar uma coisa. Que coisa maravilhosa será. No começo pode ser desconfortável. Mas vai ser maravilhoso para você. Ver a sua maquiagem
ser borrada diante de todo mundo e correr o risco de alguns mais imaturos até questionar se você é um homem ou mulher de Deus mesmo. Mas você voltar depois com o rosto resplandecendo da glória de Deus e, sobretudo, sabendo que o seu coração está consolado, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E por fim, Paulo vai dizer aqui que essa glória produz algo. Tendo, pois, tal esperança, usemos de muita ousadia no falar. Aleluia. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, eu falei isso aqui recentemente, um dos grandes sinais do batismo do Espírito Santo é ousadia no falar. É não conseguir conter o fogo de Deus e testemunhar. E aí talvez você diga, eu tenho medo de falar. Talvez você está contendo não só o falar de Jesus para as pessoas, mas está contendo o dom de Deus, o ministério que Deus chamou você. O que Deus te chamou que você está contendo? O que Deus te chamou que você não está tendo ousadia? Um fruto do Espírito Santo em nós é ousadia, que é desprendimento da opinião alheia. Ousadia, para mim, uma das definições de ousadia é desprendimento da opinião alheia, desprendimento da opinião dos homens. Porque tem muita gente que diz, eu tenho medo, mas o que você tem é orgulho. O que você tem é orgulho. Você tem medo de se expor diante das pessoas. Você não tem medo de ir para a internet, falar o que Deus mandou de você falar, e falar e não ter grandes transformações na vida das pessoas. Seu medo é você gaguejar. Seu medo é alguém falar, não, esse vídeo não ficou bom. Seu medo é alguém olhar para você e gerar vergonha em você. O seu medo é sentir vergonha, que na verdade é medo em parceria com orgulho. Quantas coisas nós temos deixado de fazer para o Senhor, porque dizemos ter medo, mas na verdade o que a gente tem é orgulho. Nós nos amamos demais, e dentro de duas aspas esse amor, porque esse amor aqui não é o amor do tipo de Deus, é pena. Nós temos muita pena de nós mesmos. Tadinho de mim ser zombado, tadinho de mim passar uma vergonhazinha. Mas, meu irmão, quando o Espírito Santo nos enche, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos ousadia para viver livre da opinião das pessoas, para fazer o que tem que ser feito por amor ao Senhor e por amor às pessoas. Tem tanta coisa que Jesus já pediu para tanta gente, que a resposta que ele teve foi um não. Da mesma pessoa que estava dizendo no culto passado, eu amo vidas. Você ama você. Porque se você amasse vidas, você não conteria o testemunho. Você não conteria o que Jesus está fazendo na sua vida. Que você não conta, porque tem medo de não contar com a oratória polida, com a performance polida. Porque você tem medo do julgamento das pessoas. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a ousadia chega no nosso coração. E o amor do tipo de Deus, que nos leva à renúncia, que nos leva à disposição. Irmãos, nós não precisamos passar a vergonha que os pais da igreja passaram e que os nossos irmãos da igreja perseguida passam. Todos os dias. Eles passam vergonha e coisas muito piores do que isso por amor a Jesus. Agora nós, a maioria de nós, terá apenas que topar, gaguejar na hora de contar um testemunho. Fazer uma oração e depois ficar se perguntando, o que eu falei mesmo? Acho que eu orei tudo errado. Meu Deus, eu comecei a orar pela salvação, depois eu já estava orando para a noite de sono, depois eu já estava orando pelo cachorro da mulher. A vergonha que você vai passar é alguém dizer assim, repete, eu não entendi o que você falou. A vergonha é alguém virar para você e falar assim, não, mas esse versículo está colocado no lugar errado. A vergonha é você planejar uma coisa e acontecer outra. É isso.
Será que nós não podemos amar Jesus? Amar Jesus? Será que nós não temos o Espírito Santo suficiente para topar esse açoite? Porque o apóstolo Pedro, porque os apóstolos custavam para eles um açoite real em praça pública, por amor a Jesus. Então, o Espírito Santo quer nos encher, para nos levar nesse lugar de ousadia, no falar e no fazer tudo aquilo que Deus nos chamou. E deixa que o Espírito Santo faz o resto. Conversão é com o Espírito Santo, pregação é com você. Conversão é com o Espírito Santo. Você obedece a direção que Deus te deu. Talvez um ministério. Só que esse ministério precisa que você se mova para lugares aonde o seu eu fica constrangido, aonde o seu orgulho grita. Talvez o ministério aqui não seja nem eclesiástico, mas trabalho mesmo, que é ministério, a profissão, algo que Deus te chamou, que você vai ter que meter a cara. Que você vai ter que, quem sabe, para viver o que Deus está te falando, você vai ter que sair para espalhar currículo. Você vai ter que pedir oportunidade. Você vai ter que se dispor para ouvir não. Ai, mas eu não quero ouvir não. Como é que você vai andar com Deus, com a opinião dos homens ainda pesando tanto? Quantos nãos Moisés recebeu, mesmo depois de receber uma direção de Deus? Tem gente que acha que porque tem direção de Deus não vai receber não. Cuidado. Cuidado, porque a direção de Deus pode ser justamente te levar para alguns nãos. Cuidado. Porque o nosso amigo Moisés, quem falou com ele foi o Senhor na boca de Deus na sarça, a voz audível de Deus. Vai até Faraó e manda liberar o povo. Aí Moisés fez o quê? Obedeceu a Deus. Você acha que Moisés foi pensando que poderia receber um não? Você está doido. Jogou o cajado no chão, virou uma serpente. Sobrenatural está com ele. Ele até falou, Deus, como é que eu provo que o Senhor é comigo? Me dá um sinal aí. Aí Deus deu o sinal para ele, ó, você vai fazer assim com o seu cajado e tal. Aí ele já foi todo inchado, não tem como. Deus falou comigo, teve uma manifestação clara do poder de Deus. Deus falou, está falado. Tem crente que romantiza muito a voz de Deus. Que Deus falou. Não, toda a direção de Deus é tranquila. Ah, irmão, tu está assistindo dorama demais, irmão. O reino o reino está mais para Sylvester Stallone no Rambo, tá? É o Sylvester Stallone mesmo que faz, né? O reino de Deus está mais pro Rambo. Eu respeito, pode assistir dorama, é legal. Quem gosta, beleza. Só que assim, deixa eu te avisar uma coisa. O reino de Deus está mais pro Wick lá. Como é que é o John Wick? Hein? O reino de Deus está mais pro John Wick do que pro doraminha, hein? O reino de Deus, ele está mais para essas coisas. De vez em quando vai ter um romancezinho no reino de Deus, umas coisinhas bonitinhas. Mas assim, às vezes na mesma página, tá bonito e tá sangrando. Tá bonitinho, do nada o tempo vira. Andar com Jesus, irmão. Andar com Jesus olha, andar com Jesus é andar no barco dormindo. Bonitinho, confortável. Só que no meio da tempestade. Andar com Jesus é bonitinho. Se você olhar para um ângulo, que lindo, olha lá, Jesus dormindo. Olha como dorme. Aí abre a cena. Abre a cena. Você olha só dentro do barco. Jesus, bonitinho, dormindo, fofinho. Abre a cena agora. Aí você vai ver, estão no meio da tempestade, está entrando água no barco. Bonito, fofinho, mas no meio da tempestade. Então assim, andar com Jesus, seguir as orientações de Deus, vai te levar para problema. Eu amo, já não vivo sem mais. Já não vivo sem mais. Aí a dopamina já vicia. A minha dopamina é viciada nessas coisas. Melhor do que alguns que estão viciando ela no que não deve. A minha dopamina é para isso. Para responder o reino de Deus, irmão. Para gostar da aventura com Jesus. Então nem sempre é bonitinho. Toda direção. Ai, Deus falou, só tranquilidade. Não vai acontecer nada. Não, o pau quebra. O pau quebra para forjar o homem que precisa ser forjado em você. Para matar essa patezinha espiritual aí. Hein? Essa filhinha da mamãe.
Para pegar esse filhinho de papai, criado lá no palácio do faraó, e fazer ele virar um homem. Tem que ouvir uns nãos. Aí Moisés chega. Deus é comigo, viu, varão? Ele está aqui pensando. Deus falou comigo, foi na sarça, irmão. Onde isso aconteceu antes? Primeira vez. Ninguém antes de mim teve essa experiência. A sarça queimava e não se consumia. Deus mandou até eu tirar minha sandália. E está aqui falando com o faraó e pensando, esse cara vai ver, o trem vai ficar doido aqui na frente dele. Ó, o seguinte, Deus mandou tu liberar o povo dele. Esse Deus aí, quem que é esse Deus? Grande eu sou. Como é que eu tenho provas que esse Deus é real? Aí Moisés falou, se liga agora. Faraó, se liga aqui, ó, na performance do varão. Jogou o cajado no chão, virou uma serpente. Imagina o Moisés olhando para a serpente. Segura, faraó. Segura, varão. Segura aqui o efeito pirotécnico aqui, Hollywood puro. Segura. Olha isso aqui. Como é que você não libera esse povo? Aí vai os magos de faraó, jogam 2 cajados no chão, viram 2 serpentes. Ali Moisés já começou a sentir a pressão. Uai, isso não estava no meu plano, não. Eu me preparei só para a parte da minha serpente. Agora tem 2. Aí ele já deu uma gelada. Rapaz, não, mas não, tá tranquilo, Deus é comigo. Aí a serpente de Deus, de Moisés, foi lá e engoliu as 2 de faraó. Aí ele, toma, varão, segura o pagode aí agora. Tu fez 2 serpentes, a minha é a bichona. A minha engoliu as 2. Quem tem mais poder? Você quis mostrar poder, mas o meu Deus tem mais poder. E aí? Libera o povo. Agora ou na madrugada? Como é que é? Não. O que você falou? Não ouvi. Não libero. Imagina a crise de Moisés voltando para casa, irmão. Quem foi que deu a palavra que ia acontecer, gente? Quem foi? Veio da cabeça de Moisés ou Deus falou com ele? Então tem coisas que a gente chega a pensar que a gente está na carne. Porque Deus falou e agora a porta não abre. É porque tem porta que não pode abrir de imediato, irmão. Porque tem que liberar o poder do Espírito que está em você. Permanência, constância. Matar a meninice. Tudo do seu jeitinho, a hora que você quer. Aí ele vai. Aí o Senhor fala, agora volta. Aí ele volta. Não. Vai, volta. Aí Deus começa a falar assim, vou liberar umas pragas. Agora Moisés foi e falou assim, tá doido? Agora vai liberar. Praga acontecendo, sinal diante de todo mundo. Não libero. Aí agora que fica bom o negócio. Porque um dia eu volto a pregar sobre isso aqui. É muito bom isso. Aprofundar nisso. Eu lembro que lá na Silva Jardim eu falei sobre isso em algum momento. Mais sobre esse texto. Mas agora que o negócio fica tenso para a nossa visão romântica de Deus. Porque o mesmo Deus que falou no coração de Moisés, vai lá e fala que eu te mandei liberar o povo. É o mesmo Deus que foi no coração de Faraó e disse, não libera. Rapaz, meu irmão, se tu for romântico, tu não aguentas. Bem-aventurados que não se escandalizam de mim. É muito fácil se escandalizar com Jesus, irmão. É muito fácil. O Senhor fala, vai lá, eu liberei. Aí chega, bate na porta do coração de Faraó e lá está escrito o decreto de Deus. Não libera. Uai, Deus quer a liberação do povo ou não? Deus quer a liberação do povo. Mas não faz sentido o povo ser livre sem um libertador. E Moisés ainda não é um libertador. É o processo dos nãos que está forjando nele um libertador. É tão de Deus o Senhor falar vai, e tão de Deus o Senhor falar não libero. Para que desenvolva nele o que ele vai precisar lá no deserto. Uma constância imparável. Porque Deus sabe o povo que Moisés vai liderar. Um povo duro, um povo murmurador, um povo que quer retroceder toda hora. E o que nós temos no deserto? Um povo que retrocede por causa de qualquer coisa, mas um libertador que não precisa da opinião do povo para dizer, vamos continuar. Eu tenho uma palavra.
Então, se você quer andar com Deus, irmão, você quer ser cheio do Espírito Santo, esteja disposto ao desconforto da morte do seu eu, do seu orgulho. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Se eu falar mais, eu vou estragar. Vamos orar. O que você tem que responder para Deus aí? Aleluia. Tomo café ou não tomo, gente? Se eu tomar, eu vou pregar mais 40 minutos. O que você tem que responder a Deus aí? O que essa noite a palavra falou no seu coração? Responda ao Senhor agora. Responda ao Senhor. Pastor, eu estava clamando para ser cheio antes. Mas agora você vai clamar para ser cheio, eu acho que com um entendimento melhor. E aí, com uma disposição ou não de assinar o contrato com as letras miúdas. Quanto mais eu leio as letras miúdas, mais eu quero. Porque o que a minha carne não gosta é o que eu preciso, irmão. O que a minha carne não gosta é o que eu preciso. Olha, eu recebi muitos sims de Deus na minha vida. Mas o que me trouxe aqui, certamente, foram os nãos de Deus. Os sims foram maravilhosos, mas os que me forjaram e me trouxeram aqui foram os nãos de Deus. Que formaram em mim um caráter para suportar as coisas que eu suporto hoje. Que tornou em mim, que formou em mim Jesus, foram os nãos. Então ame ser transformado pela glória de Deus, irmão. Ame. O Espírito Santo está aqui procurando quem Ele pode discipular, quem Ele pode formar Jesus, quem está disposto. Talvez você chegou aqui bravo com Deus com algumas coisas que não está fluindo, ressentido. Ixi, já fiquei assim várias vezes. Mas, como eu assinei o contrato consciente, eu sempre volto para o mesmo lugar. Para onde irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Eu volto para o mesmo lugar. Não tem para onde ir não, Jesus. Não fico sem você de jeito nenhum. Eu não encontro vida em outro lugar. E para me encontrar vida eu preciso morrer, então bora. Bora para mais um round. Bora para ser forjado mais uma vez. Bora me arrepender um pouco mais. Espírito Santo, sonda os corações aqui. Sonda os corações aqui, Espírito Santo. Trabalha, Espírito Santo. Trazendo cura, trazendo alinhamento, restauração. Vamos. Acho que agora a gente pode cantar aquela canção que a gente cantou de novo com mais entendimento. Tu és o Deus da minha salvação. Mesmo quando eu estou naufragando, mesmo nos dias difíceis, tu és a minha segurança, é a minha confiança, és o meu socorro. Aleluia. Aleluia. Quando a gente olha para o lado e não vê quem a gente gostaria de ver, eu sinto no meu espírito dizer isso para alguém aqui hoje. Quando a gente olha para o lado e não vê quem nós gostaríamos de ver, que talvez até nos fosse direito ver, e nós não vemos, nós podemos nos ofender com o Deus que está demorando. Ou a gente pode abrir os olhos do nosso coração e ver o Deus que a gente acha que está demorando, do nosso lado dizendo, eu quero me apresentar a você. Aleluia. Eu quero que você me conheça. Eu quero te revelar o meu coração. Senhor. Olha para dentro de você, meu irmão. Ouve dentro de você, ouve o que o Espírito Santo está falando.